Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, então eu acho que eu vou para o céu? Bom, é uma das frases mais faladas, e por trás dessa ideia que parece boa, existe algo muito perigoso, que é a premissa de que o ser humano pode ser bom por natureza e de que Deus pode aceitar alguém por a sua moral, por as suas boas obras e ações, ou por o seu coração bondoso. Mas e se isso for mentira? E se um Deus que é santo e justo e não suporta o pecado, olhar para as tuas boas obras como um trapo de imundícia, como diz Isaías 64:6? A pergunta é: o que você vai dizer diante de um Deus santo e justo quando ele te questionar do teu pecado? Quando o acusador disser: ele rodeou, ele cobiçou, ele foi orgulhoso, ele mentiu, tu vai dizer: ah, Senhor, mas eu não matei? Como se isso fosse o bastante para um Deus que vê o teu coração? Jesus nos alerta que aquele que se irar contra o seu irmão será réu no julgamento. Ele também diz que aquele que olhar para uma mulher com olhos impuros já adulterou com ela no seu coração. Bom, diante dos homens tu pode parecer bom, mas e diante de Deus que julga até o teu pensamento? A verdade é que o problema não está muito no que nós fazemos, mas no que nós somos. Porque nós somos pecadores não porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. A nossa natureza, depois da queda de Adão, se tornou corrompida. Nós fomos inclinados ao mal e afastados de Deus. É por isso que a Bíblia diz que não há um justo sequer. E também diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E se todos pecaram, igualmente todos estão condenados. A real diferença é que alguns reconhecem que precisam de um Salvador, enquanto outros acham que já são bons o suficiente. É por isso que Jesus disse que os publicanos e as meretrizes entrariam primeiro no reino de Deus, porque eles reconheciam a sua miséria, enquanto os que confiam em si mesmo, eles são cegados permanentemente por a sua própria bondade e sua própria justiça. A maior cegueira espiritual é pensar que Deus te deve algo, que por você ser uma pessoa boa, ele tem a obrigação de te aceitar. Deus não tem a obrigação de aceitar ninguém. Inclusive, se ele aceitasse as pessoas pela bondade própria de cada um, Cristo teria morrido em vão e a cruz seria inútil. Mas como ninguém é bom o suficiente, o Filho de Deus precisou morrer. O santo no lugar do profano, o perfeito no lugar do imperfeito, o inocente no lugar do culpado. A cruz é o grito mais alto da história de Deus dizendo: tu não é bom o suficiente, mas eu te amei mesmo assim. Mas sabe o que impede muita gente de voltar a Cristo? O orgulho. Ninguém se arrepende se acha que está certo, ou busca o perdão se acha que não precisa. O evangelho só faz sentido quando a gente reconhece e entende a gravidade do nosso pecado. Enquanto o homem continuar se achando bonzinho, ele estará longe da graça. A salvação começa quando o homem entende que eu não sou tão bom assim, eu não mereço, eu pequei e eu preciso de um Salvador. O evangelho se torna uma boa nova para aqueles que entendem que estavam condenados e podem se alegrar porque ouviram que foram perdoados. Então não se engana com essa ideia de que basta ser uma pessoa boa. Deus não mede o bem e o mal numa balança, ele exige a perfeição, e só existe um que cumpriu isso: Jesus Cristo, o Nazareno. A salvação não é um prêmio para os bons, mas um presente para os arrependidos. E o arrependimento só vem quando a gente entende que sem Jesus Cristo nós estamos totalmente perdidos. Se hoje o Espírito Santo te mostra que tu tem confiado demais em si mesmo, não endurece teu coração. Abandona a confiança nas tuas boas obras e confia somente em Cristo. Porque no dia do juízo, não vai adiantar dizer: ah, mas eu também fiz coisas boas. Porque isso é como anular a necessidade de Cristo. É descartar o sacrifício dele. Ou pior, dizer que por causa das tuas boas obras, tu merece o sangue inocente do Filho de Deus. Mas os que creram sabem que pela misericórdia e pela fé em Jesus Cristo, eles estão justificados pela justiça dele e não pela própria. Eles estão cobertos pelo sangue do Cordeiro.
E assim eles podem estar diante de Deus, não com orgulho, mas com uma gratidão, porque sabem que foram salvos unicamente pela graça.